seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Terapia no Exterior. Eu sou Vitor Luiz, psicólogo, intercultural, jornalista e embaixador do Psi-Terapia no Exterior. E junto com o The Hub, eu vou conduzir o podcast Sua Terapia no Exterior. Esse é um espaço pensado para brasileiros que vivem fora do país, porque morar fora é uma experiência que transforma a vida, transforma a carreira, os relacionamentos e os planos. Mas nem sempre a gente tem onde falar sobre aquilo que a gente sente, aquilo que passa na nossa mente e no nosso coração. Aqui a gente abre conversas reais sobre identidade, pertencimento, solidão, recomeços e tudo aquilo que muitas vezes a gente sente, mas não consegue explicar. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre carreiras sem fronteiras, novas possibilidades de atuação para profissionais no exterior. Porque viver fora pode ser uma grande conquista, mas também pode ser um desafio silencioso. E hoje eu recebo com grande satisfação uma colega, uma amiga, uma parceira, Bárbara Mean, que é psicóloga e imigrante em Portugal desde 2017. Ela trabalha com terapia intercultural para mulheres imigrantes e também acompanha psicólogas que estão na transição de carreira e que querem atuar no exterior. Bárbara, seja muito bem-vinda. Olá, olá! Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A todos que estão ouvindo esse episódio, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem do tema. É um tema que eu gosto muito, que permeia a minha vida e o meu trabalho. E eu estou muito feliz de poder estar aqui dividindo um pouco da minha experiência como psicóloga, como imigrante e falar de um tema que é tão importante e necessário na nossa vida, né? Afinal, o nosso trabalho, nossa carreira é algo que ocupa grande parte do nosso tempo. E mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui nesse podcast tão especial. Maravilha. Bárbara, carreiras sem fronteiras. Esse é um tema muito especial e há alguns anos ele tem sido bastante discutido por muitas pessoas ao redor do mundo. Aquele que migra, a depender do plano migratório que ele possua, ele pode permanecer ou não na atividade profissional que ele praticava lá no Brasil. O que que a gente deve ter em consideração sobre a nossa carreira quando a gente decide mudar de país? Realmente, esse é um tema muito importante, né? E a gente vê nos últimos anos o quanto que a migração, né, aumentou e, consequentemente, muitas pessoas vão pela oportunidade de estudar ou também de trabalhar fora, ter essa experiência no currículo. Só que é exatamente isso, temos que ter aí vários cuidados, né? E eu acho que o primeiro deles é mais relacionado à questão do nosso plano migratório, né? Da nossa tomada de decisão para migrar, porque primeiro a gente precisa entender, né, qual que é a minha carreira, qual que é a minha profissão, quais são as possibilidades que eu tenho, né, de atuar fora, é uma profissão que é regulamentada, não é, então o que que eu preciso para poder atuar dentro da minha profissão fora, quais adaptações eu vou ter que fazer. E eu acredito que, primeiro de tudo, a gente precisa considerar isso no nosso plano migratório, até muito antes da gente decidir mesmo imigrar e para qual país a gente vai. Porque se a carreira é um pilar muito importante ali na sua vida, você também precisa entender, será que esse país que eu quero, ele realmente me dá a oportunidade de continuar atuando? Não é possível? Então, eu acho que tudo começa nesse plano migratório, nos nossos objetivos, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter ali o nosso, eu sempre falo, né, do nosso porquê de migrar. Então, eu estou migrando por quê? Qual que é o meu maior objetivo, né? E quais são os objetivos secundários? E a gente olhar também, né, para vários pontos ali da nossa vida, daquilo que é importante quando a gente migra, mas da nossa carreira também. Então, dentro da minha profissão, dentro da minha carreira, o que que eu de fato quero? Eu quero abrir mão da minha carreira, eu estou disposto a migrar e abrir mão por um tempo, quero realmente aproveitar essa migração e mudar de carreira, recomeçar também, ou eu, né, não abro mão de jeito nenhum e eu só vou para um país onde, de fato, eu possa exercer, então, minha profissão. Então, acho que esse é o primeiro cuidado ali do nosso plano migratório, a gente ter muito definido onde a nossa carreira ela está, o que, que é importante para a gente. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita clareza assim do que eu quero para a minha vida no exterior, mas também para a minha carreira, se esse é um pilar que ele é muito importante para nós. Né? E não sozinho, né? Porque se você vai também acompanhado, inclusive você fazer esse alinhamento ali com as outras pessoas que estarão com você ao longo desse processo. Perfeito. E Bárbara, quais seriam os maiores erros
que um brasileiro poderia cometer quando a gente olha para nossa carreira e a gente está nesse processo de coloco ou não coloco o pé na estrada ou já decidi colocar o pé na estrada? Primeiro, eu acho que tem alguns erros aí que eu vejo, né, assim, ao longo do meu trabalho, porque dentro dos meus atendimentos terapêuticos, né, de pessoas que estão no Brasil, que nem pensam em migrar, mas também, né, todos os imigrantes, 95% deles, em algum momento ali do nosso trabalho, do nosso atendimento, trazem questões de carreira, né? Seja das dificuldades, dos desafios, seja da insatisfação. Então, esse é um tema muito recorrente no meu trabalho, né? Dentro ali da migração. E eu vejo que tem alguns erros que às vezes as pessoas cometem, tanto quando estão nesse planejamento ou já estão no exterior, que eu vejo que acaba custando muito mais coisas do que só a carreira, só a qualidade de vida. Eu acho que o primeiro deles, e linkando aí dentro do plano migratório, é o planejamento financeiro. Esse é um pilar que eu defendo muito dentro do meu trabalho, dentro do plano migratório, seja para quem só vai migrar, seja quem vai fazer uma transição de carreira. Por quê? Porque o pilar financeiro, ele nos dá segurança e ele nos dá tempo também e liberdade de escolha, né? Então, acho que um dos erros, às vezes, quando as pessoas vão migrar, e eu vejo que isso atrapalha muito, é quando não fizeram esse planejamento financeiro para justamente dar essa segurança. Eu acho que essa é uma das coisas assim, que eu vejo que acontece, porque se você está seguro financeiramente, você tem muito mais possibilidades e liberdade de você fazer escolhas, de você recusar certas coisas, de você conseguir também não, né, assim, se prejudicar em outras áreas da sua vida. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, um cuidado que a gente precisa ter quando a gente migra, né, esse planejamento financeiro, porque isso vai realmente te dar essa segurança em várias outras áreas da sua vida, né? Um outro erro assim que eu também vejo que as pessoas cometem muito é relacionado à pergunta um, né, de não se preparar no sentido de quais são as possibilidades, o que é que eu posso e o que eu não posso fazer, né? Às vezes a pessoa ou chega despreparada, né? Ou a pessoa realmente assim, eu tenho, sei lá, nacionalidade, então não preciso me preocupar muito com isso, né? Mas às vezes não, porque às vezes você chega em determinados países que você tem muitas barreiras para você atuar e se você às vezes não está preparado, você vai, às vezes, o quê? Ser pego de surpresa, né? Às vezes algo que você está confiante que vai dar certo, sem esse preparo, sem entender qual é o meu objetivo e o que, que esse país oferece, né? Tem grandes chances de realmente virar um desafio muito maior. E para não me estender, eu vou falar só mais um, acho que tem vários erros a depender, assim, da situação, mas um terceiro é não pesquisar também sobre o mercado de trabalho naquele país, né? Porque a gente precisa entender também que quando a gente está no Brasil, às vezes a gente tem um funcionamento do mercado de trabalho, a gente tem, né, oportunidades que às vezes fora é diferente, né? A gente está lidando com uma nova cultura e com ela códigos diferentes, né? Códigos culturais, códigos profissionais. Então, acho que minimamente também, principalmente se a gente já não vai com um trabalho, a gente precisa conhecer então o mercado de trabalho para que a gente possa se preparar para, né, se recolocar ali e se a gente já vai com uma oportunidade de trabalho, mesmo assim, tentar entender um pouco mais quais são esses códigos, né, culturais, como que funciona essa questão profissional ali dentro daquele país e daquela cultura. Muito bom. Ô, Bárbara, quando a gente fala sobre migrantes, a gente pode nos referir, a gente acaba se referindo àqueles que saem do Brasil já com emprego, que se configuram como os expatriados, mas também existem aqueles que saem do Brasil em busca de emprego e com desejo de morar em uma outra cultura, que se configura aqui como os imigrantes. O que que a gente deve ter em atenção sobre a nossa carreira quando nós chegamos em uma nova cultura? A gente falou até aqui sobre esse processo de preparação, quais são os erros, o que que a gente deve considerar. Mas ok, eu cheguei em Portugal, eu cheguei na Alemanha, eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei na Suíça, cheguei no Marrocos, cheguei na Suíça, na Holanda. O que que eu não posso perder de vista? Eu acho que é entender exatamente isso. Por mais que a gente tenha feito um excelente planejamento, a gente nunca está 100% preparado para viver ali a migração, né? Porque eu falo que a gente só se prepara depois que a gente realmente chega no país, né? Depois que a gente de fato mudou, que a gente está vivendo ali o nosso processo de adaptação, está conhecendo como é estar naquele país, e às vezes a gente precisa aí de mínimo de um ano, né, para a gente entender como é que é esse país, como é que é viver de janeiro a dezembro, passar por todas as estações, né? Então a gente nunca está 100% preparado, né? O nosso
processo migratório ele também vai se completando conforme a gente já está no país. E quando a gente fala de não só, né, do mercado de trabalho, mas como um todo, eu acho que a gente precisa ter muita humildade, né, para que a gente consiga também observar, né, assim que a gente consiga, claro que a gente, né, quer ter respeito, a gente quer ser respeitado, a gente sabe que tem casos e casos, né? A gente sabe que tem coisas assim que não são legais que acontecem, né? Que a gente acaba, né? Muitos imigrantes sofrem diversas questões, mas eu acho que essa humildade da gente se colocar também num papel de aprendiz, de observar, porque não é que, né? A gente não começa do zero quando a gente está no exterior. E esse acho que é um dos erros que às vezes as pessoas pensam, tô recomeçando do zero. Não, você tem a sua bagagem, você tem a sua experiência, né? Então você não está recomeçando do zero, mas você está adentrando um território até então muito provavelmente desconhecido, né? Então eu acho que quando a gente tem essa humildade de se colocar também de aprendiz, no sentido, o que é que eu posso absorver, o que é que eu posso aprender nesse país, com as pessoas, principalmente, claro, né, as pessoas que nos dão oportunidade, que nos tratam com respeito, mas eu acho que a gente tomar cuidado para não se colocar nessa defensiva, né, de, vão me tratar mal, né, será que vão ter preconceito comigo? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso acontece, né, as pessoas têm, sim, medo em relação a isso, mas eu acho que quando a gente já vai muito com essa cabeça, eu acho que a gente já cria barreiras, né, então da gente tomar cuidado, assim, de falar, ok, estou aberto para viver essa experiência, para dar o melhor de mim, mas também para observar, para ter essa humildade de também o que eu posso aprender aqui com essa cultura, com essas pessoas, que de fato vai fazer diferença na minha vida. Muito bom. Ô, Bárbara, muitos brasileiros que chegam em um novo mercado profissional, eles tendem a se deparar com uma realidade e um estilo que muitas vezes pode ser muito diferente daquilo que eles viviam no passado, seja no que diz respeito a essa vida profissional e muitas vezes a vida pessoal. É, quanto ao nível de entrega desses colegas, o jeito que eles trabalham, se eles entregam muito, se eles entregam pouco, como é que a gente pode lidar com esse ambiente que muitas vezes pode parecer estressante para mim e que às vezes eu olho para um lado, olho para o outro e não me sinto tão adaptado e pertencente? E é assim, né, são situações, né, que realmente acabam trazendo para a gente, né, coisas muito novas. E tudo que é novo, a gente precisa aprender, né, a agir às vezes naquelas situações. E a gente sabe que o mercado de trabalho, né, o ambiente profissional, até no Brasil, a gente já sabe que tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios, né, você trabalha ali com pessoas muitas vezes muito diferentes de você, a gente sabe que existem perfis e perfis de profissionais, né? Já não é muitas vezes fácil você estar dentro de uma empresa, dentro de uma instituição no Brasil. E quando você vai para o exterior, é exatamente isso, né? Você muitas vezes, muitos profissionais estão lidando não somente com uma outra cultura, né, a cultura daquele país, mas uma diversidade também de culturas, né? Assim, então é toda uma adaptação também de eu sou brasileiro, mas eu estou lidando ali com portugueses, com ingleses, com americanos, né? Enfim, então assim, isso também requer um cuidado, um manejo, né? E eu acho que uma coisa importante é a gente estabelecer limites, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque a gente também precisa entender, eu acho que começa até na escolha do país. Quais são os valores, os códigos éticos, culturais, né, que nós falamos, os princípios que esse país tem? Porque muitas vezes, se a gente vai para um país que a cultura, os valores são muito diferentes do nosso, muito para a gente vai entrar em atrito com isso, em conflito, né, em conflito inclusive pessoal, e vai dificultar muito mais nossa adaptação, porque o choque cultural tende a ser muito maior, né? Então, eu acho que a gente tem que também ter esse cuidado, né? Olha, quais são os princípios, os valores que esse país tem, e também até quando eu vou entrar numa empresa, eu sei que às vezes, né, as empresas vendem ali missão, valores, e no papel é tudo lindo, e às vezes a gente sabe que não se pratica isso ali na realidade, né? Então, acho que não sei se você chegou a comentar isso lá no início, mas eu trabalhei em RH durante uns anos, né, antes de vir para a clínica, então eu sei como é estar nesse ambiente, né? Eu trabalhei, antes de empreender, eu trabalhei em outras instituições, empresas, então eu sei como que é essa dinâmica, né? Então, acho que é importante falar isso, né? Que também não é né, assim, já estive nesses ambientes, acho que isso é uma coisa interessante de conseguir observar isso, né, desse papel. E eu acho que a gente também, primeiro, escolher sempre algo que está mais ali próximo dos nossos princípios, dos nossos valores, daquilo que é importante para a gente, e estabelecer esses limites, porque quando a gente também sabe exatamente, olha, até aqui eu aceito, a partir daqui isso está completamente fora
do que eu aceito para minha vida, né? Do que eu acho digno. Então, claro, eu sei que no contexto migratório isso às vezes é muito delicado, né? Porque entra naquela questão, às vezes a gente não tem essa liberdade de segurança imediata de trocar de trabalho, né? Mas eu acho que isso é um ponto importante, desde a escolha do país, desde a escolha, né, da empresa que você vai, do trabalho que você vai fazer, para você ficar um pouco mais protegido, né? Então, eu acho que você também precisa saber quais são os meus limites. Eu acho que ter essa clareza também te ajuda a escolher melhor, te ajuda a lidar melhor com as situações, né? E, claro, terapia, né? A gente precisa estar fortalecido, porque tem momentos que talvez a gente não vai conseguir mudar imediatamente a nossa situação, né? A gente, enquanto imigrante, às vezes a gente está vinculado àquele trabalho, como expatriado, né? A nossa permanência do país está vinculada aquele trabalho, e às vezes nem sempre a gente consegue imediatamente sair, né? Às vezes a gente tem que buscar um outro trabalho antes de conseguir fazer isso. Então, também eu acho que o estar fortalecido emocionalmente, conhecer os meus limites, eu acho que a gente consegue lidar e passar um pouco melhor aí por essas situações. Nada é muito simples, né, Vitor, no processo migratório, mas eu acho que esse é um caminho para a gente tentar, né, lidar de uma forma um pouco mais saudável. Maravilhoso. Eu acho que isso que você traz é muito importante, Bárbara, porque tem uma outra coisa que a gente percebe na nossa clínica, dos nossos grupos e por onde nós circulamos no exterior, que é essa grande insatisfação desses brasileiros no mercado de trabalho, não é? Às vezes esses profissionais eles não conseguem se posicionar na área de atuação e eles precisam se submeter a certas circunstâncias ou às vezes eles estão na mesma área de trabalho, mas eles não se sentem satisfeitos, não é? Nessa vida profissional que eles estão levando. Existe alguma volta a dar aqui? Será que ainda cabe fazer o que eu fazia antes? Será que talvez mudar de lugar de trabalho seria uma melhor opção? Na tua prática, na tua clínica, no teu processo de acompanhamento para esses brasileiros que desejam se reposicionar ou que desejam uma carreira diferente, como é que você enxerga isso? O que é que você tem visto? Eu acho que assim, né, tudo começa, eu sempre vou falar, né, aí no nosso plano migratório, nos nossos objetivos, a gente sabe que sempre tem as pessoas que falam, não, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, tem pessoas que falam, não, eu não abro mão da minha carreira, enfim, a gente primeiro tem vários tipos, né, de planos migratórios. A gente sabe que a vida não é perfeita, não é linear, e muitas vezes também a gente faz um plano, a gente se planeja, a gente se organiza, e as coisas, por N motivos, não saem exatamente como a gente planejou, né? Então, eu acho que vai depender muito também, assim, do quanto que tá também essa resiliência dessa pessoa, né, para lidar também com esses desafios, com essas dificuldades, o quanto essa pessoa está fortalecida emocionalmente, porque a gente sabe que todo esse processo de adaptação, mesmo que a gente, né, seja uma pessoa, assim, resiliente, fortalecida emocionalmente, às vezes vai se balançar, porque a gente vai estar passando por situações que a gente nunca passou na vida, né? Então é uma readaptação, inclusive emocional. E eu acho que as pessoas, assim, por exemplo, estou disposto a fazer qualquer coisa até conseguir de novo me recolocar na minha área. Então eu já atendi pessoas que, né, vieram já com trabalho, vieram contratados do Brasil, né, já com uma oportunidade dentro da área, ou até em outra área, mas que também aceitou. Atendi pessoas que começaram mesmo em outras áreas, assim, o que teve de oportunidade e foi, né, subindo, foi evoluindo, foi conquistando seu espaço. Então, eu acho que primeiro começa exatamente isso, assim, qual que é o meu objetivo e o que que eu vou fazer, tanto que se eu conseguir ir por esse caminho, ou não também, qual é o meu plano B, né? Qual é o meu plano A de migrar, mas também qual é o meu plano B profissional, qual que é o meu plano C? Eu acho que a gente precisa também pensar alguns caminhos, porque é exatamente isso, às vezes a gente também se planeja, mas por N motivo as coisas acabam não saindo como a gente espera, né? Então, na minha prática, assim, eu vejo realmente, assim, que tem pessoas muito comprometidas que alcançam seu espaço, ou então realmente, assim, começaram numa área que nem se imaginavam e descobriram novos, né, assim, novos prazeres, novas formas ou de atuar, ou mesmo uma área que nunca imaginou e criou aquele gosto por aquilo e resolveu mesmo, né, ir por essa área. As pessoas também que nesse meio do caminho resolvem empreender fora, né? Então, assim, acho que dentro do profissional, acho que a gente tem muitas possibilidades, né? Principalmente hoje aí com o digital fortalecendo, acho que a gente tem muitas áreas novas também que nos dá oportunidade, né?
Mas eu acho que isso sempre vai depender muito qual que é o meu objetivo, o que que eu realmente quero para minha carreira, para que a gente consiga também estruturar esse processo. Então, ok, eu aceitei recomeçar numa área totalmente diferente, mas o meu objetivo é, em tantos anos, realmente me recolocar de novo na minha área. Então, por isso que tudo começa, tá? Esse país me permite isso para que a gente vá aos poucos, então, fazendo esse processo de recolocação. Eu acho que essa sua fala ela é tão preciosa, Bárbara, porque é como se essa fala surgisse como uma grande lanterna, assim, para iluminar o caminho de muitos brasileiros que se sentem muito perdidos. Quando você traz essas palavras, me surge como uma clareza, assim, de que eu preciso saber muito bem o que eu quero. E que talvez eu não esteja pronto para ocupar o lugar que eu desejo. Mas qual o caminho eu trilharei que vai me levar aonde eu desejo, não é? E muitas vezes, quando a gente não tem a habilidade de estruturar isso, a gente precisa procurar profissionais como você que estruturam o caminho, não é? Então, quando você traz essas falas e essas respostas muito bem articuladas e estruturadas, não é? A gente realmente fica com essa sensação de segurança de que existe um caminho a ser construído, planejado para poder ser executado, não é? Às vezes, quando a gente não tem tanto conhecimento, a gente vai andando, a gente vai caminhando, não é? Alguns no sentido de deixa a vida me levar, ou a gente vai ouvindo recortes das redes sociais de alguns especialistas, não é? Que estão falando baseado em realidades e territórios e culturas diferentes da nossa e que muitas vezes não se aplica. E é natural que de tanta gente ouvir coisas que não são personalizadas, que a gente se sinta perdido, não é? Bárbara, eu sei que você vive em Portugal e vive no exterior há quase 10 anos. E também já passou por algumas mudanças na sua carreira, algumas transições. Como foi que você organizou essa sua partida? Como foi essa sua adaptação profissional a esse seu segmento de hoje? Como é que você tem se sentido com tudo isso? Interessante só, até compartilhando isso que você falou, né? Eu sempre repito muito que cada processo migratório é único, né? E hoje eu acho que a gente tem muito acesso à informação, que eu acho que nos ajuda muito, né? Mas ao mesmo tempo que nos confundem, né? Porque isso que você falou, às vezes a pessoa também tem uma percepção da vida no exterior muito diferente, porque as realidades são diferentes, né? Os tipos de migração são diferentes, então a gente também tem que tomar muito cuidado com aquela idealização, né? E aí, trazendo um pouco mais para mim, realmente, né? Quase 10 anos aí de vida no exterior. E talvez nem muitas pessoas não sabem, mas eu nunca tive o sonho de imigrar. Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu moraria fora do Brasil. Sempre tive muita vontade de conhecer o mundo, de explorar culturas, isso sim, sempre gostei muito disso, mas de morar fora, não, nunca, nunca passou pela minha cabeça, né? Então, esse foi um sonho que meu marido tinha. E eu fui muito resistente no início, de eu não queria, bati o pé, falei, não, de jeito nenhum, eu não vou sair do Brasil, não vou, não vou, não vou. E aí, com o tempo, assim, aí eu levei isso para minha terapia, né? Porque isso, claro, começou a surgir na minha vida, e eu falei, ué, e agora, o que que eu faço com isso, né? E aí, muita terapia depois, eu falei, por que não? Não, né? E aí eu pensei assim, né? Claro que teria que ser muito planejado e tal, mas eu falei, poxa, é um sonho de uma pessoa e tá nas minhas mãos ajudar essa pessoa a realizar ou não, né? Ai, meu Uma pessoa Deus. importante para mim. Então eu falei assim, tá, por que não? Vamos planejar, vamos ficar um ano, a gente se planeja tudo certinho para a princípio ficar ali um ano e a gente vai, né? No final de um ano a gente faz uma reavaliação e a gente define se fica ou não. Ou seja, né, a gente já percebeu, era primeiro um ano, foi ficando, já são quase 10, né? Então, assim, foi fácil? De jeito nenhum. Eu me preparei muito, assim, dentro do que eu tentei, dentro do que eu conhecia, até porque, né, assim, faz 9 anos, né, quase 10. Mesmo assim, em tão pouco tempo, naquela época, a gente não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Nem de pessoas que moravam fora, nem de psicólogos também que fizeram transição de carreira, não tinha essa facilidade de informação que a gente tem hoje. Então, eu acho que ainda, né, com o que eu pude fazer, com o que eu pude pesquisar, ainda acho que eu fiz um bom planejamento, né? Claro que hoje eu faria muitas coisas diferentes, mas hoje eu tenho uma vivência fora de muitos anos, eu tenho a experiência de ter feito esse processo, de ter me conectado com pessoas que fizeram coisas iguais, diferentes, melhores, piores que eu. Então hoje eu tenho uma referência muito maior. Então se eu fosse hoje migrar, claro que eu faria muitas coisas diferentes, mas eu acho que eu me planejei muito bem, nós nos preparamos muito bem,
Nós fizemos um planejamento financeiro, até porque quando eu decidi migrar, fazia pouco mais de um ano que eu tinha saído do RH para empreender. Ai, Então meu seria Deus. em pouco mais de um ano uma segunda transição de carreira assim muito grande, né? Então assim, para um país, né, totalmente desconhecido. Então eu comecei a pesquisar também essa questão da carreira para mim, porque para mim não era uma opção não trabalhar com psicologia, mesmo que adaptada. Fui buscar formas, fui entender qual país eu poderia, que seria mais fácil dentro dos que, né, a gente estava pensando, e defini Portugal por vários motivos. Mas essa questão de atuar, né, num país que me daria com o tempo essa oportunidade, ter um idioma, né, igual, ali parecido. Então, tudo isso foi me dando muita segurança também, porque, para mim, já que eu não queria também migrar, o profissional foi um ponto de segurança, né, algo que eu não queria que mudasse. Então, eu me preparei muito, não só para a imigração em si, mas para fazer essa transição de carreira, né, enquanto psicóloga. Então, na época, né, fui entender quais eram as possibilidades, se eu podia atuar, né, sendo psicóloga no Brasil e tal. E foi assim que aconteceu, né? E assim, realmente para mim não era uma opção, isso foi muito conversado, né? Por isso que eu falo, ter muita clareza do que você quer, do que você está disposto, do que, né? Então a gente alinhou tudo isso, quais eram os nossos objetivos, o que a gente buscava com esse processo migratório e o que cada um estava ou não disposto a fazer, né? Então acho que isso é uma coisa também muito importante quando a gente migra, principalmente acompanhado, seja esposa, marido, filhos, né? Eu acho que, né, quando os filhos já têm uma certa idade também para falar sobre as suas expectativas, eu acho que isso foi um ponto muito importante. Desde o início a gente então definiu como é que seria isso e também comecei a trabalhar nesse processo de transição de carreira, né? E como eu falei, não foi fácil, os primeiros anos foram muito difíceis, eu acho que eu demorei até muito mais para me adaptar do que eu imaginava, pelo preparo que eu tive, porque realmente isso, quando a gente chega, que a gente lida com um choque, é aí que eu fui ver o que de fato era ser imigrante, o que de fato era estar em um país que você não tem referências, não tem rede de apoio. E durante muito tempo eu pensei que eu tinha tomado a pior decisão da minha vida. E que bom que eu persisti, porque hoje, assim, eu tenho uma gratidão por tudo que eu já vivi, por quem eu me tornei nessa vida no exterior, que eu falo que acho que de outro jeito isso não teria acontecido. Então hoje assim, eu sou muito grata por mesmo nos desafios ter, assim, eu sabia o meu porquê, eu sabia o meu porquê eu estava aqui e isso me fortaleceu muito. E hoje, nossa, assim, eu sou muito grata de ter vivido e ter tido a oportunidade de viver essa experiência. Não sei se eu ficaria aqui para sempre, mas hoje, assim, eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Muito bom. Bárbara, quando a gente fala sobre lutos migratórios, um deles diz respeito ao luto do status social, ou seja, aquilo que nós deixamos para trás na nossa antiga vida profissional. Como foi que você lidou com isso? E talvez como é que você tem lidado com essa acomodação, não é, desse luto na sua Uhum. vida hoje? Você que é o expert em luto migratório, mas esse é um tema assim muito interessante, né? E pouco falado. As pessoas não sabem o quanto as perdas. A gente tem muitos ganhos, mas a gente tem muitas perdas nesse processo e que muitas vezes não são reconhecidas, né? Porque tem essa idealização de você tá no exterior, tá triste, é melhor ser triste em Paris do que no Brasil. E não é bem assim, né, gente? Assim, a gente sabe que tem essa idealização, a gente brinca muito disso, mas realmente tem muitas perdas que são invisíveis, invisíveis às vezes para nós, mesmo imigrantes, que a gente vai se deparando com isso, e para as pessoas que não vivem isso, realmente não tem noção, às vezes, né, dessas perdas, do quanto que esse processo pode ser, né, custoso. E eu acho que quando a gente fala do Estado social, eu acho que isso é uma coisa que para o brasileiro é muito importante, né? Eu acho que o brasileiro, e eu acho que não como, não, às vezes as pessoas acham que isso é como uma coisa ruim, né? Mas eu não vejo, eu acho que todos os nossos papéis, eles são importantes, eles dizem de quem a gente é, e o profissional também, né? Nós brasileiros, assim, costumamos nos apresentar também como o nosso papel profissional, né? Isso faz parte da nossa essência, da nossa vida, para alguns mais, para alguns menos, mas a gente sabe que, no geral, assim, essa questão do status profissional é uma coisa importante para o brasileiro, né? Pelo menos eu percebo isso dentro também, né, claro, das pessoas que eu conheço, dentro dos meus atendimentos, eu vejo que, claro, as pessoas querem se sentir bem nas suas carreiras, na sua profissão, querem se sentir, né, satisfeito, e às vezes o status é uma coisa também que a pessoa se sente realizada, né, pelas conquistas, pela evolução que ela vai tendo na sua carreira. E muitas vezes no exterior você vai descer, né, muitos degraus às vezes dessa evolução que você construiu no Brasil, né? Ou seja, às vezes para você
avançar em outras áreas na sua vida, para buscar aquilo que você foi buscar no exterior, às vezes você vai ter essas perdas, né? Às vezes você vai ter que dar alguns passinhos para trás para depois você poder retomar, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, porque é exatamente isso. Às vezes as pessoas se reconhecem na sua carreira, na sua profissão, né? Tem pessoas que trabalharam, às vezes, a vida inteira naquela profissão e decidem migrar, e às vezes sentem que estão atrasadas, sentem que, eu acho que eu, né, perdi, estou perdendo tempo, né? Assim, às vezes a pessoa tem muita clareza antes, mas quando a gente, né, está mesmo ali no exterior, a gente começa com muitos questionamentos que às vezes a gente nunca teve antes e talvez nunca imaginou que a gente for ter. E às vezes é pouco falado, porque às vezes a pessoa sente culpa, né? Poxa, estou fazendo o que eu queria, migrei, estou tendo uma vida às vezes melhor, ou então, né, assim, migrei porque eu quis, era um sonho, e agora eu estou infeliz, né? Então, eu acho que tem muitos pontos aí, né? E essa questão mesmo do status profissional, eu acho que é algo que faz muita parte da nossa vida, né? Porque aquilo que eu falei, a gente trabalha, o profissional, ele demanda muito tempo, né? Da nossa vida, então nada mais justo que a pessoa se sentir bem com aquilo, né? Então, eu acho que lidar, às vezes, com essas perdas, com esses, né? Assim, eu tenho que voltar para trás, às vezes dá essa sensação de estou perdendo tempo, estou atrasado, deveria estar, né, deveria estar em um outro momento da minha vida profissional e agora não estou mais. Então, esses são questionamentos que tem muito, né, que os brasileiros no exterior às vezes falam, poxa, eu já tenho tantos anos e voltei a fazer tal coisa, ou então tive que, né? Então, assim, são muitos questionamentos que às vezes pode abalar também essa decisão do permanecer no exterior, né? Sim. E, ô Bárbara, o que que você mais sente falta hoje, profissionalmente? E como é que você tenta se adaptar a essa falta e a essa ausência? Eu acho que assim, eu aprendi tanto morando fora e eu acho que com as oportunidades que eu tive, né, eu vim para o digital justamente por conta da migração. Antes eu, né, sempre trabalhei em empresas, instituições, na clínica também era presencial. Mas eu acho que assim, eu tive muitas possibilidades, né, de ampliar, mas acho que uma coisa que às vezes eu sinto falta, apesar de gostar muito da minha rotina, gostar do que o digital me proporcionou, me proporciona até hoje, eu acho que às vezes a gente sente falta, né, de estar mais presente com as pessoas, de, né, ter aqueles momentos ali que você tá ali frente a frente, né, seja com o paciente, seja mesmo com os nossos colegas de trabalho, né? Então no Brasil sempre assim, sempre fui muito ativa de participar das atividades na faculdade, depois também, né, quando me formei, de quando eu decidi empreender também, de estar sempre, né, congressos, eventos para aprender isso, então sempre estive com muitas pessoas, e às vezes isso, né, primeiro, no digital a gente às vezes já sente um pouco, a nossa profissão também, né, às vezes já nos limita em alguns aspectos, e ainda em outro país, né, então assim, às vezes um pouco falta, assim, da presença mesmo, né, de estar ali mais juntos, com as pessoas. Acho que isso é uma coisa que às vezes faz falta. Qual foi a maior alegria que o digital já te trouxe? Aí se eu falar o psicoterapia vai ser muito merchan, Tá liberada essa resposta, tá sim. liberada. Não, de brincadeiras à parte, assim, eu acho que o digital primeiro, né, ampliou muitas possibilidades, me fez me conectar com pessoas que eu nunca imaginei, né, assim, seja realmente com colegas em vários países, essa questão também de você atender pessoas em tantos países que o presencial não me daria essa oportunidade, e depois de encontrar mesmo, né, a comunidade do psicoterapia, né, nós temos ali a comunidade de psicólogos, a formação em psicologia intercultural. Isso me ajudou tanto no meu processo de imigrante, de quando eu comecei a estudar psicologia intercultural, de conseguir nomear as coisas, nomear o que eu sentia, entender que aquilo fazia parte do processo, e realmente eu acho que foi uma comunidade que me devolveu, e talvez por isso que hoje eu falo, assim, hoje eu sinto falta da presença, mas a gente é tão conectado, né, dentro da comunidade, ali com as pessoas, que isso me devolveu essa falta de conexão, né? Mesmo que é digital, né? E a gente, claro, já se encontrou várias pessoas presencialmente também, mas me devolveu um pouco essa questão de sempre estar ali conversando com as pessoas, trocando, que a gente até brinca, né? Parece que a gente trabalha junto, assim, porque a gente está quase todo dia ali, toda semana se falando, trocando. E isso é muito bom. Então, o digital, assim, ampliou muito mesmo, assim, realmente, né? Ampliou as fronteiras todas, porque você consegue se conectar, ter parcerias com pessoas assim, de onde você nunca imaginou que um dia seu trabalho fosse chegar. Muito bom. Bárbara, hoje
Você está casada, vivendo na cidade de Fátima, que é uma cidade lindíssima, a qual eu já tive o privilégio de conhecer essa cidade ao seu lado, não é? Você me levando nos lugares. Então, quem não conheceu, vale a pena conhecer, por favor. E não esqueça de marcar um café com Bárbara. Cheque a agenda dela antes, não é? Ah, e eu sei que você hoje transita no meio de diversas personagens, assim, psicóloga, empresária, mentora, professora, esposa, dona de casa. Como é que você encontra equilíbrio em tantos papéis, assim? E uma utilidades, né? Mas, primeiro, assim, né? Eu sou formada, minha especialização principal, assim, é em psicodrama, né? E nós estudamos muito os papéis, as relações, a qualidade desses papéis, né? E eu sempre acreditei, assim como a teoria nos traz, né? Que quantos mais papéis nós pudermos desempenhar, mais espontâneos a gente fica, ou seja, mais a gente consegue agir de forma melhor, a gente consegue Amei aprender isso. mais. Repete isso para o pessoal anotar. Que quanto mais papéis um ser humano ele pode desempenhar, ele consegue desempenhar, mais saudável ele tende a ser, né? Claro que esses papéis, desde que sejam papéis saudáveis, né? Que sejam papéis que, né? Não sejam papéis ruins, mas que sejam papéis que esse ser humano de fato se sente preenchido, né? Isso traz uma vida muitas vezes muito mais significativa, né? Nós seres humanos somos seres de relação, né? Somos seres de ação. Então, quanto mais a gente, né, tem relações saudáveis, quanto mais a gente tem papéis que são significativos para a gente tende a ter uma vida mais plena, uma vida mais significativa, né? Então, eu sempre acreditei muito nisso, e eu, particularmente, sempre gostei de fazer muitas coisas, de estar em várias frentes, isso profissional também, assim, eu sempre gostei de, né, estar sempre envolvida em projetos diferentes, estou sempre criando coisas novas. Isso é uma coisa que realmente me desafia. Eu me sinto bem, eu gosto de fazer várias coisas. Então, acho que isso, né, é uma característica minha, né? Às vezes tem pessoas que não gostam tanto e também não é nenhum problema. Mas a questão dos papéis, eu acho que assim, né, durante a nossa vida, a gente passa mesmo, né, por vários papéis. A gente vai desempenhar muitos papéis na nossa vida, né, profissional, pessoal. E assim, eu gosto, né, dos papéis que eu tenho ali, claro, todos têm os desafios, mas hoje eu me organizo, né, assim, acho que estabelecendo prioridades. Acho que a gente nunca tem uma única prioridade, né, mas eu entendo hoje que tenho muitas coisas, faço muitas coisas, às vezes as pessoas falam, ah, como é que você dá conta de tanta coisa? Primeiro, não dou conta de tudo, mas a gente vai se organizando para isso. Eu acho que também a vida do exterior, o digital, ele me trouxe mais tempo, né, nessa questão de conseguir também me organizar muito melhor meu tempo. Hoje eu tenho muito mais clareza do que é importante para mim. Mas eu acho que é uma organização. Primeiro, a gente nunca vai ter uma única prioridade. Dificilmente a gente, depois da vida adulta, né, dificilmente você vai ter uma única coisa na qual você consegue se dedicar. Então, eu acho que você vai precisando, seja no Brasil, seja no exterior, você precisa definir quais são as prioridades na minha vida e qual papel, né, qual área da minha vida, nesse momento, precisa de mais atenção. É claro que, por exemplo, eu sou mãe, sou pai, então, muito provavelmente, durante muitos anos, claro, a maternidade, a paternidade vai ser a tua prioridade, porque você está criando uma pessoa que não tem autonomia, né? Mas, no geral, a gente tem várias, né, assim, prioridades ao longo da nossa vida que a gente vai equilibrando. Então, hoje eu entendi assim, o que é mais importante nesse momento, a qual área eu preciso me dedicar mais. Então, isso me ajuda a também definir, olha, o que de fato é importante dentro do meu trabalho hoje, o que é que fica, o que é que não fica mais. Então, anualmente eu faço esse balanço, né, o que é que fica, o que não fica, qual área eu tô vendo que eu estou precisando me dedicar mais, e aí, né, estabelecendo essa prioridade com organização, vou realmente entendendo o que tem que ser feito, o que dá para esperar, né, o que dá para delegar, e eu acho que assim é a nossa vida, né? Muito bom. Bárbara, quem lhe acompanha nas redes sociais, consegue perceber quanto que você é disciplinada, que você mantém a sua rotina, que você gosta daquilo que você faz. O que foi que essa vida no exterior te trouxe que você não tinha no Brasil? Taurina, né? A gente gosta de organização, né? Sim, Recortes aqui, não científicos. sim. Brincadeiras à parte, né? Eu acho que assim, essa questão da disciplina sempre foi algo que, né, assim, fez parte também da minha vida. Eu acho que eu sempre fui muito focada, muito assim, disciplinada mesmo para aquilo que eu queria, muito determinada. Eu sempre
né, soube, assim, não sempre, né, não tudo, mas muitas coisas, assim, eu sabia o que eu queria, e quando eu sabia que aquilo era importante, realmente faltar, o que é que eu preciso fazer para chegar a esse ponto, para alcançar esse objetivo, para realizar esse sonho. E a vida no exterior, eu acho que me trouxe essa clareza, sabe? Eu acho que quando a gente sai do Brasil, a gente se desfaz, entre aspas, né? Assim, não se desfaz, acho que não é bem a palavra, mas a gente deixa muitas coisas para trás, né? Muitas coisas, muitas pessoas importantes para a gente. E eu acho que isso amplia o nosso olhar do que de fato é importante, do que de fato merece a nossa atenção. Ou seja, você provavelmente você deixou tudo que você construiu, assim, tudo que você tinha de mais importante, né, na sua vida. Então eu acho que isso me trouxe essa clareza de, tá, o que que vale minha atenção, o que que vale minha energia, o que que realmente é importante para minha vida. Eu acho que me ensinou a definir mesmo, assim, o que que é prioridade, o que não é, o que que importa, o que que também não, né? Então acho que isso foi um dos maiores, né, aprendizados, e não só aprendizados, mas que a vida no exterior me trouxe, né? Muito bom. Bárbara, hoje você alcança uma posição, não é, de uma profissional com grande autoridade e com uma expansão internacional. Isso é um objeto de desejo de muitos profissionais. Como foi para seu marido, um dos motivos que lhe trouxeram, não é, ao exterior, lidar com esse seu movimento tão digitalmente ativo? Olha, eu devia ter feito essa pergunta para ele, para saber, para dar a minha Vou opinião e a convidá-lo na dele. próxima. Ele é low profile, não tem nada a ver comigo. Nunca quis fazer live, já convidei, nunca quis fazer live comigo. Ele tem muitas coisas legais, assim, que é legal ver a perspectiva do outro também, né? Sim. Mas, assim, ele sempre me incentivou, né? Quando eu decidi empreender, e eu casei no mesmo ano que eu comecei o meu negócio, tá, gente? A pessoa gosta de risco, tá? Vocês estão vendo dois grandes empreendimentos no mesmo ano, né? Então, quando eu conheci ele, né, eu já tinha essa vontade de um dia empreender. Eu sempre, desde muito nova, mesmo sem saber isso, eu sempre tive muita vontade. Eu falava, um dia eu quero ter algo próprio, eu quero ter um negócio próprio. Não sei de onde veio isso, papo para outro dia. Mas desde muito nova eu escolhi que eu queria ser psicóloga, né? Eu escolhi ainda adolescente ser psicóloga. Eu escolhi. Ai, Vitor, peraí, nota aí o horário pra você cortar esse pra eu falar de novo, que tem engasgado aqui. Bora. Então, desde muito nova, né, eu escolhi ser psicóloga ali com 12 anos, e então eu não mudei, né, essa decisão, e eu desde aquela época eu falava, a psicologia, quando eu fui conhecendo um pouco mais, né, fui estudando um pouco o que que é isso, o que que faz um psicólogo, né, aquilo falou, nossa, é tudo que eu quero, porque além de ter várias possibilidades de fazer várias coisas, atuar em várias áreas, eu ainda posso ter um negócio próprio. Então, eu sempre tive essa vontade, assim, apesar de ter, né, ido por outros caminhos que eu entendi que eram mais importantes, que era o que eu também tinha de oportunidade na época, eu sempre tive essa vontade. E quando eu realmente estava muito certa, assim, não, tá chegando o momento que eu quero empreender, eu quero me dedicar à clínica mesmo, é isso que eu quero, não quero mais ficar no RH. Ele foi meu maior incentivador, né? Porque, ou seja, eu estava também prestes a casar. Então, ele realmente tinha que me apoiar, né? Porque como é que eu ia jogar essa bomba, entre aspas, para ele? Ou seja, eu estou mudando totalmente, estou fazendo uma transição de carreira, mas agora a gente está começando também uma vida juntos, que tem ali os desafios, né? Então, claro, fiz todo um planejamento durante muitos anos para fazer essa transição também do RH para a clínica, mas ele me apoiou muito, assim, desde o início, desde quando ele falou: olha, a hora que você quiser sair do seu trabalho, você sai, e é isso. Eu sei que você vai conseguir, que você é dedicada, que vai dar certo, você já faz vários movimentos, então ele me apoiou muito. E quando a gente também, né, veio para o exterior, que eu falei, olha, eu não abro mão de ser psicóloga, de continuar trabalhando com atendimentos, né, enfim, mesmo que eu não possa ser psicóloga efetivamente por conta de regulamentação, eu vou achar caminhos de continuar trabalhando com desenvolvimento pessoal. Então ele também me apoiou muito, né? Então isso também foi uma coisa muito estabelecida. Então, realmente, assim, foi um dos maiores apoiadores nesse quesito de realmente empreender, tanto no Brasil e depois no exterior. Muito bom. Bárbara, ter uma carreira portátil te devolveu o quê na sua vida de imigrante? Tempo. Não, brincadeira, né? Porque assim, tempo no sentido de que eu acho que amplia, né? A gente fazer realmente coisas que às vezes, pelo menos, né, gente, eu sou de São Paulo, então é uma loucura viver em São Paulo, você trabalhar, né, horas da sua casa, assim, às vezes você fica limitado mesmo de tempo, então
Hoje eu acho que eu faço muitas coisas justamente por ter essa carreira portátil. Consigo me dedicar a mais coisas justamente por conta disso. E me devolveu também, não só me devolveu, mas acho que me possibilitou me conectar mesmo assim com muitas pessoas, levar o meu trabalho, levar saúde mental para muitos lugares. E também dentro do psicodrama, uma frase que acho que vai ser bem legal em relação a isso é que o Moreno, que é o criador, né, dessa teoria da psicologia, ele sempre falou desse cuidado da humanidade. E ele falava que uma verdadeira, né, psicologia, um verdadeiro cuidado emocional, ele só poderia ser feito se tivesse, né, ao alcance para todas as pessoas, né? Então, eu acredito que hoje ele estaria muito feliz de ver o quanto o digital nos possibilita justamente alcançar cada vez mais pessoas e levar saúde mental para cada vez mais pessoas que antes era, né, era mais limitado e hoje a gente tem muito essa possibilidade. Então, eu acho que a carreira portátil ela me permite isso e hoje eu acho que eu já, claro, acho que todo recomeço, toda transição, ela sempre vai ter uma insegurança, né? Mas hoje eu tenho muito mais segurança se eu precisar recomeçar de novo. Por quê? Eu já passei por tudo isso, eu sei o caminho hoje, né? Não quer dizer que vai ser fácil, que não vai ter desafios, mas hoje eu me sinto muito mais segura porque eu já fiz esse processo, né? E eu sei que é possível. Então, acho que isso também é uma coisa que ter essa carreira portátil me ensinou, que não é um título, não é um diploma que vai me parar, né? É justamente a minha capacidade de me readaptar. Então, acho que isso foi um grande ensinamento, assim, que realmente viver no exterior e diante de tantas mudanças, né, vivendo uma profissão regulamentada, a gente passa, então isso eu consegui, assim, entender que a minha experiência, o meu conhecimento, ninguém vai tirar de mim, né? Muito bom. Eu sei que há alguns anos você mentora profissionais que desejam fazer essa transição de carreira, que estão se sentindo perdidos, não é? E que muitas vezes também desejam viver em Portugal. Como é que funciona isso? Conta pra gente um pouquinho. Além da terapia, né, logo que eu comecei a empreender no Brasil, justamente por ter feito uma transição de carreira, né, de uma outra área para a clínica, desde quando eu comecei, alguns profissionais já começavam a me procurar lá, né, para justamente fazer essa orientação, ajudá-los também nesse processo de, né, começar na psicologia, de fazer uma transição também de carreira. E eu sempre gostei muito de atender, né? Inicialmente, claro, comecei com psicólogos, estudantes de psicologia, e aí foi ampliando. E com o tempo também, né, como eu falei, dentro da terapia, começaram a surgir, sempre começou, né? A questão profissional sempre foi algo muito presente no meu trabalho. Então, também sempre fui me desenvolvendo para ajudar as pessoas. E aí teve um período que eu comecei mesmo a trabalhar com orientação de carreira, depois fui me formar em coaching, né? Naquela época estava muito né, assim, famoso coach, eu queria saber o que que era, e eu já estava também num processo de, né, de pensar em migrar, e eu falei, poxa, plano B, se um dia eu não puder, né, me intitular psicóloga, alguma outra coisa, pronto, você é coach, consigo trabalhar com, né, com desenvolvimento pessoal, sendo psicóloga, tenho isso na bagagem. E aí eu comecei aí por conta do coach, eu comecei a atender pessoas de várias áreas, assim, atendi pessoas de muitas áreas, não só psicologia, e foi muito legal, assim, e daí começou esse meu interesse cada vez mais, também oferecer não só terapia, mas serviços também orientados para a carreira, para quem realmente queria trabalhar um pouco mais isso, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui afunilando, eu falei, não, fui deixando mesmo de atuar com coaching, aí eu foquei na terapia e foquei mesmo no trabalho de mentoria, de consultoria de carreira, hoje voltado para psicólogos, né, que também estão em transição de carreira para o exterior, já vivem no exterior, ou até para psicólogos que estão no Brasil, mas querem atuar, né, numa carreira intercultural. Então, hoje eu afunilei um pouquinho mais, mas realmente essa área de carreira, assim, fez parte durante muitos anos da minha atuação. E eu sou muito grata também, porque eu aprendi muito, inclusive, com outros profissionais de outras áreas também, né? Acho que quando a gente trabalha com desenvolvimento pessoal, a gente também sempre aprende muito, né, com a experiência do outro, né? Então, isso é muito, muito rico, né? Que bom. E, Bárbara, eu também sei que você escreveu um capítulo, não é, para a segunda edição do livro de Psicologia Intercultural na Prática Clínica de Brasileiros no Exterior. Esse livro, que é uma produção do Psi Terapia no Exterior, que será lançado no próximo dia 14 de agosto no Museu da Imigração,
lá em São Paulo. O que que a gente pode esperar desse seu capítulo? Ai, tô ansiosa por esse livro, não vejo a hora de ter esse Sim! livro em mãos, né? De ver a concretização de mais um sonho e também de ler o capítulo dos colegas, assim, tantos temas, né, interessantes. E nesse capítulo eu falo justamente sobre a transição de carreira de psicólogos para o exterior. Falo sobre os desafios, mas mais importante, as possibilidades, né? Porque eu acredito muito, muito assim, que existem caminhos para a gente continuar atuando de forma ética, de forma legal, quando a gente, né, muda para o exterior e ter estudado psicologia intercultural, né, ter saído do Brasil e ver a realidade profissional como é diferente, né? E não de formas diferentes, melhores ou piores. Isso ampliou muito meu olhar também para a nossa profissão, né? Daquilo que a saúde mental pode nos oferecer, né, em vários níveis. Então, dentro do meu capítulo, eu trago um pouco sim dos desafios, mas também é quase um plano prático, assim, é um pouco também da minha história estruturado, né, com ciência, com teoria, com prática, mas que realmente são ali etapas que eu mesma fui descobrindo no meu processo, que foi me ajudando a me reposicionar profissionalmente, né, no exterior, e que eu tenho certeza que vai ajudar muitos outros psicólogos. Espero que saiam também não só com plano de ação, com vontade de fazer acontecer, mas com esperança que é possível. Muito bom. E Bárbara, aquele último recado para quem está se sentindo perdido no exterior e precisa de uma luz para seguir nessa vida profissional. Além de, busquem terapia, busquem um profissional intercultural, né, que possam auxiliar vocês. Isso realmente fez muita diferença na minha vida. Apesar de, né, na época que eu estava migrando, eu não conhecia, né, profissionais interculturais, mas a terapia mesmo assim já me ajudou muito e eu tenho certeza que se eu tivesse lá atrás tido um terapeuta intercultural, uma mentora intercultural, eu teria, assim, quebrado muito menos a cara, teria, né, estaria muito mais preparada para viver todos esses processos. E uma frase que eu gosto muito de um outro autor, né, que eu gosto bastante, que é o Viktor Frankl, inclusive ele está também no meu capítulo do livro, e ele é criador da logoterapia, que é a terapia onde a gente estuda o sentido da vida, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre repito muito essa frase, né? Que ele fala bem mais ou menos assim: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, mude-a. E quando você não puder mudar a situação, mude a si mesmo. Então, eu acho que essa foi uma frase que eu li no momento do meu processo migratório, que eu revisitei, e isso, assim, foi um momento terapêutico mesmo, através, assim, de relembrar essa frase e falar, puxa, a minha postura, a minha atitude é o que vai fazer a diferença. Isso ninguém tem controle de como eu vou reagir, né? Isso no momento, assim, de muitos questionamentos da minha migração, revisitar essa frase e falei assim, é isso, né? É isso, aproveitar os momentos bons, tentar mudar aquilo que eu posso, que não tá bom, e quando não dá, né? Quando não tem jeito, não tem outros caminhos, que como que eu posso agir para que, né, eu consiga viver melhor e de forma mais significativa. Então, acho que essa frase, ela conecta com a imigração, com a nossa carreira, com tudo, assim, é uma das frases da minha vida. Maravilha. Muito obrigado, meu bem. Até a próxima. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Que bom. E se essa conversa se conectou com a sua história, eu gostaria que você soubesse que nós entendemos que não é exagero da sua mente. Morar fora impacta a nossa vida e falar sobre isso é uma demonstração de cuidado com você. Se após essa conversa você sente que precisa de apoio psicológico, saiba que você não precisa mais procurar sozinho. Na descrição desse episódio, você encontra um link direto para o Diretório Internacional do Psicoterapia no Exterior. Lá você encontra profissionais preparados para atender brasileiros que vivem fora do país com uma compreensão real da experiência migratória. A realização desse podcast conta com o apoio do Psicoterapia no Exterior, que acredita que brasileiros no mundo merecem um cuidado emocional de qualidade. Para você que é um profissional de saúde mental e deseja atender ou já está atendendo brasileiros no exterior, mas ainda não conhece o Psicoterapia no Exterior, entre agora no perfil oficial do Psi e descubra como fazer parte do maior ecossistema de profissionais interculturais do mundo. Obrigado por ficar com a gente até aqui e compartilhe esse episódio com aquela pessoa que mora fora ou que deseja morar, porque nós acreditamos que certamente ela irá amar essas palavras. A gente se encontra por aqui
no Sua Terapia no Exterior. Tchau, tchau.